Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Fagner e venho trazer para vocês aqui um assunto que está um pouco atrasado, mas não morreu. Quem acompanha futebol sabe que é um assunto que continua fervilhando nas redes de conversa aí, nas rodas de conversa. E eu fui provocado por vários amigos, inclusive por uma amiga querida minha que está no Canadá, para discutirmos sobre esse assunto. Eu, particularmente, assinei, né, digitalmente uma abaixo-assinado na internet sobre esse tema. E que nunca é tarde para trazer, né? Para discutir aqui. Que é a famigerada notícia do patrocinador do Corinthians, do meu Corinthians, né? A patrocinadora do Corinthians, né? A Fatal Fans. É, pessoal. Que ponto o Timão chegou, né? Eu que fui gerente comercial, comercialmente, na minha humilde opinião, digo que é um tiro no pé, certo? Ah, mas tem dinheiro, Fagner, veja por outro lado. Não importa. Mas vamos lá, vamos discutir. Vamos para a notícia. Novo patrocinador do Corinthians é a Fatal Fans. Plataforma de conteúdo por assinatura com um contrato até dezembro de 27 e possibilidade de extensão até 2028. Vamos para... Esse é o título, né? Vamos lá. Corinthians oficializou a parceria com a Fatal Fans, empresa ligada a Fatal Model, que terá sua marca exibida em diversas modalidades do clube, incluindo futebol masculino, futsal e basquete. Enquanto o futebol feminino não exibirá marca, não exibirá marca. Por quê? Por que será, hein? Utilizando o espaço para campanhas sociais de conscientização, como a iniciativa Respeite as Minas. Para mim é um bocado de demagogo, né? Vamos lá. Voltada à promoção da equidade de gênero e combate à violência contra a mulher. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Oh, isso é uma demagogia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a história do futebol. Vamos pegar o nosso rival Flamengo. Certo? Vamos pegar o nosso rival Flamengo. O presidente Bandeira de Melo assume o Flamengo quebrado. Vamos lá, vamos para a história. Assume o Flamengo quebrado. Sem dinheiro nem para comprar quentinha para os jogadores, certo? Quebrado, 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 quebrado. Devia a Deus e mundo. Era o time que mais devia do Brasil, certo? Eis o Clube Regata Flamengo. Quebrado, 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 quebrado. O que ele fez? Vamos assumir, vamos fazer aqui um trabalho de reestruturação do Flamengo. Como é que se teve, como é que se aconteceu? Primeiro, cortar na própria carne. Torcida, o Flamengo está devendo. Se continuar assim, em mais 5 anos o Flamengo fecha. O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte: vamos montar um time para não cair. Vamos montar times para não cair. Isso é um projeto a médio e longo prazo, certo? Vamos montar times para não cair. Não teremos estrela, não terá mais aquela Seleflá, né, com Sávio, com Edmundo, com Romário. Não, não vamos montar time de estrela. Vamos montar um time ali, ó, para não cair e vamos pagar as contas. Vamos reestruturar, reorganizar a estrutura geracional do Flamengo. Vamos formular os departamentos de esporte, vamos trabalhar, vamos reestruturar o departamento de base, né? O departamento de futebol, amador. Vamos fazer dinheiro. Vamos usar a camisa do Flamengo para ganhar dinheiro. Vamos reestruturar. Resultado: sai o presidente Bandeira de Melo, entra seu sucessor e até os dias de hoje os seus sucessores mantêm a mesma política. Só que o Flamengo hoje não é mais o Flamengo lá de trás. O Flamengo hoje é um clube rico, milionário, não deve a ninguém, só contrata a estrela, um time que está ganhando tudo, um time altamente organizado, que tem um caixa muito robusto, um Flamengo que tem uma retaguarda financeira, que tem patrocinadores que brigam para anunciar, ó, aqui, o Flamengo é um ativo, porque tem a maior torcida,
e porque soube administrar a crise. Isso não aconteceu com o Corinthians. O Corinthians vem de lá, de André Sanches, só de ladeira abaixo, com administrações pífias, que não sabem nada de gerência de crise, um clube gigante, um clube fantástico. Segundo os empresários árabes, o Flamengo, o Corinthians, é o maior ativo do futebol brasileiro. Mas nem querem vender o Corinthians e querem acabar com o Corinthians. Essa é a realidade, minha gente. Essa é a realidade. Desde que eu me entendo por gente, vamos lá. Desde que eu me entendo por gente, o espaço master da camisa de um clube grande é o maior outdoor, é a maior exposição de uma marca. Como o Corinthians, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o São Paulo, time grande. Mas especificamente aqui, ó, quais os clubes que têm a maior porcentagem de televisão? Corinthians e Flamengo, minha gente. Por favor, não vamos aqui dourar a pílula, né? Corinthians e Flamengo. Globo, Cazé TV, na hora de dividir lá as participações de transmissão, Corinthians e Flamengo é os que levam o maior pedaço do bolo. Não tem Palmeiras, não tem São Paulo, não tem. Corinthians e por quê? Corinthians e Flamengo. Porque são as maiores torcidas desse Brasil. Ponto. E aí vem o Corinthians com esses incompetentes, que são incompetentes. Com todo respeito, isso eu não tenho nada contra a empresa Fatal Fãs. Não, isso não tem nada a ver. Tem a ver com o Corinthians, tem a ver com a incompetência. Porque o Flamengo não precisou, o Flamengo, Palmeiras, dentre outros, não precisaram desse artifício. Por favor, parem. Certo? Nesta camisa aqui, ó, foi expostas marcas gigantes. O Corinthians, ele está na vanguarda dos clubes politizados. O Corinthians fundou a democracia corintiana, certo? Aqui, o Corinthians postou, publicou, estampou uma luta pelas diretas já no período da ditadura. Certo? Vamos aqui. A democracia corintiana foi um movimento político e esportivo no início dos anos 80, em que os jogadores e funcionários do Corinthians participavam igualmente das decisões do clube, unindo o futebol e ativismo pela democracia do Brasil. O Brasil vivia uma ditadura e o Corinthians foi a grande voz do povo dentro do futebol contra a ditadura, a favor dos diretas já. Olha a importância desse clube para o cenário nacional. Um clube gigante, 7 vezes campeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores, inúmeras vezes campeão paulista, inúmeras vezes campeão da Copa do Brasil. Um clube gigante, que por ele já vestiu as camisas, ó, Sócrates, Rivelino, Ronaldo, Birubiru, dentre outros. Goleiro Ronaldo, Cássio. Um clube que com toda essa incompetência, dessa diretoria, foi o segundo clube que mais arrecadou dinheiro em 2025. Que deve a Deus e o mundo, mas mesmo assim não se quebra, porque o Corinthians, ele depende de si próprio, ele tem a sua torcida. Com todo o respeito que eu tenho, a empresa não combina com o Corinthians. Não combina com o Corinthians, não. Não são valores como 22 milhões, podendo chegar a 31 milhões, que o Corinthians vai expor essa marca, no uniforme do Timão. Eu não compraria para o meu filho. Olha, imagine aqui milhões de torcedores vestindo o manto corintiano e carregando na parte da frente da sua camisa uma marca. Eu não compro para o meu filho. Com todo respeito. Com todo respeito, viu? Pra ninguém dizer que eu tô lacrando. Não, tem nada a ver, tem nada a ver. Certo? Tem nada a ver.
A torcida do Corinthians está dividida. Eu estou do lado que é contra. Eu estou do lado gigantesco que é contra. Certo? E aqui eu não estou criticando a empresa de ninguém. Estou apenas que não combina. Não combina. Eu não compraria para o meu filho. Eu não compraria para mim. Ora, com respeito, eu sou homem casado. Eu vou andar com uma camisa expondo uma marca de conteúdo adulto? Me poupe, minha gente. Por favor. Por favor, me poupe. Só demonstra a inabilidade, a inaptidão de uma diretoria que está acabando com a instituição gigantesca chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Olhe para o rival Flamengo. Olhe para o rival Palmeiras. Aprendam a administrar. Aprendam a fazer gestão. Não proselitismo. Certo? Porque vocês não. Por que vocês não vão publicar, não estampam na camisa das meninas? Por que será? Por que será, hein? Vocês são demagogos. Sabe por quê? Porque se estampar na camisa das meninas, que hoje o Corinthians é o maior expoente do futebol feminino do Brasil e um dos maiores do mundo. Para quem acompanha futebol, eu acompanho o futebol feminino de perto. O Corinthians foi vice-campeão do mundo num jogo pau a pau com o Arsenal. O Corinthians é o maior expoente do futebol feminino do Brasil, um dos maiores do mundo. Por que não vai expor na camisa das meninas? Para não fazer uma alusão, uma coisa com a outra, não é verdade? Por favor, aprendam a administrar. Respeitem a gigantesca torcida do Corinthians. Façam um favor, renuncie. Não tem condição, não tem ninguém que consiga gerir o timão. Venda, rapaz. Venda. Faça como Fortaleza, uma sociedade economia mista, divida, apurações. Não quer perder o controle do timão? Entendo, concordo. Não se pode perder o controle gestor de um clube como o Corinthians. Não pode entregar tudo na mão de um sheik, não. Faça como Fortaleza. Venda 40%. Busque ativo de fora para dentro. O Corinthians é gigante. Estão acabando com o Corinthians. Isso é humilhação. Nunca o hino do Corinthians fez tanto sentido como agora. Salve o Corinthians. Porque nas mãos desses incompetentes, o timão, infelizmente, vai acabar. Aprendi a amar esse clube. Mas é difícil ficar calado com tamanha incompetência, com tamanha inaptidão. Me desculpe. Salve o Corinthians. Porque desse jeito, os meus netos não conhecerão esse gigante do futebol brasileiro. Valeu!